Zacarias capítulo 4, do primeiro versículo até o versículo 10. Eu peço que você acompanhe a leitura da palavra do Senhor comigo nessa hora, que diz assim. Todos encontraram? Capítulo 4, versículo 1 até o versículo 10, que diz: Depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me, como se desperta alguém do sono, e me perguntou: O que você está vendo? Respondi: Vejo um candelabro de ouro maciço, com um recipiente para azeite na parte superior, e 7 lâmpadas e 7 canos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo: O que significa isso, meu senhor? Ele disse: Você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou: as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo, suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês, pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Senhor Todo-Poderoso, em nome de teu Filho Jesus, eu invoco o poder do teu Espírito Santo sobre nós, Deus. Que ele possa ministrar aos nossos corações a tua palavra, revelando, como tua serva orou e disse no início do culto, Senhor, que o Senhor possa vir com a tua presença, Senhor, para trazer conforto e alívio para corações que estejam tumultuados nessa noite. Que o Senhor venha, Senhor, fazer com que as águas tumultuadas dentro da alma do ser humano se aquietem diante da tua palavra, que assim como o teu Espírito Santo parava sobre as águas nessa terra quando ainda era um vazio, assim também nos corações daqueles que se sentem vazios nessa noite, o teu Espírito Santo possa germinar uma palavra de esperança, Senhor, uma palavra que possa trazer ânimo, como uma comida, Senhor, porque assim é a tua palavra. Ela é um alimento, Senhor, que nos transforma, que nos fortalece e que nos dá ânimo para continuar. E assim nós confiamos que nessa hora o teu azeite, o teu óleo, a tua presença, a tua palavra estão sendo derramados em nossos corações para nos transformar, para nos reformar, para modificar, para fazer com que o nosso coração, de fato, Senhor, seja o lugar da tua habitação. É assim que eu creio que será, porque pela fé eu te peço, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Nós acabamos de ler uma palavra, irmãos, que foi dirigida do Senhor a Zorobabel. Quem foi Zorobabel? Zorobabel foi um governador de Judá, que durante o tempo em que o povo foi levado para o cativeiro na Babilônia, esse homem foi junto com o povo. Mas depois de 70 anos de cativeiro, Deus deu uma ordem de libertação. E o povo voltou, não de imediato, não de forma maciça, mas gradualmente as pessoas voltaram para Jerusalém, voltaram para Israel para reconstruir a cidade que tinha sido completamente destruída pelo rei Nabucodonosor. Ele havia entrado na cidade 70 anos antes, havia destruído a cidade, havia destruído o templo e levado o povo como cativos para a sua terra natal, para a Babilônia. Mas isso porque Deus havia dito que esse seria o castigo para o povo, porque o povo de Deus havia se afastado do Senhor. E Deus disse: por causa da iniquidade de vocês, vocês serão feitos cativos, escravos novamente. Mas 70 anos depois, Deus, como havia também prometido, libertou o seu povo. E gradualmente as pessoas começaram a voltar para reconstruir a cidade,
voltar para reconstruir o templo. E Zorobabel, que era governador de Judá, ele voltou com essa incumbência. Ele e Josué, que era sumo sacerdote, além de todos os outros que seguiram com eles, eles voltaram com a incumbência de reconstruir o templo em Jerusalém. Eles receberam, o que nós acabamos de ler aqui, uma promessa de Deus. Mais do que isso, receberam uma garantia de Deus para o seu povo. Nós estamos, como eu acabei de resumir, falando de um momento em que depois de 70 anos, o Senhor libertou o seu povo do cativeiro babilônico e pelo decreto do rei Ciro, um grupo de homens liderados por esse governador chamado Zorobabel e pelo sumo sacerdote Josué, retornou a Jerusalém com a missão de reconstruir o templo. E a obra de reconstrução do templo, ela se iniciou pela reconstrução do altar. A primeira coisa que eles fizeram quando voltaram para reconstruir o templo foi reconstruir o altar, onde os sacrifícios e as ofertas a Deus poderiam ser novamente oferecidas. A obra se iniciou pela reconstrução do altar. E para fortalecer aqueles homens, diante de tantas adversidades que eles enfrentaram, para concluir essa obra, o Senhor lhes entregou essa mensagem, que diz, não é por força, nem é por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. E a semelhança, irmãos, do que aconteceu com esses homens, nós também estamos, eu creio, se não todos, a grande maioria, que já entregou sua vida para Deus, ou mesmo aqueles que ainda não entregaram completamente, mas estão se aproximando do Senhor. A semelhança desses homens, nós que estamos buscando o Senhor, também estamos enfrentando um difícil processo de reconstrução. Se você entregou sua vida para Jesus, você está sendo reformado, você está sendo regenerado, você está sendo reconstruído, você está sendo transformado. É por isso que nós estamos aqui. A obra de Deus é esta: crer em Jesus, crer que Deus enviou o seu Filho, e a partir dessa fé, receber de Deus um processo de transformação. Transformação interna, transformação na família, transformação da forma como a gente enxerga as coisas. Enfim, nós também estamos, se buscamos o Senhor de fato e de verdade, enfrentando um difícil processo de reconstrução. Em muitos aspectos, há uma grande semelhança entre o que ocorreu naquele tempo, durante a reconstrução do templo em Jerusalém, com o que acontece hoje nas nossas vidas, enquanto Deus está reconstruindo dentro de nós um altar para a sua habitação. Porque é onde Deus está, dentro de nós. E a primeira coisa que Deus restaura, a primeira coisa que é construída, a primeira coisa que é reconstruída é o altar, é o coração, é o espírito, é onde Deus habita no coração do homem. A Bíblia diz em João, capítulo 14, versículo 23, diz assim: respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Essa é a grande missão da nossa vida. A grande missão da nossa vida é nós sermos um lugar para Deus habitar. Acima de tudo que a gente possa fazer, acima de tudo que a gente possa ser, esse é o nosso papel mais importante, esse é o nosso lugar existencial mais importante. A gente ser um lugar onde Deus habite. E ao mesmo tempo, essa talvez seja a tarefa mais difícil de todas. Não Deus habitar porque Ele habita em nós por escolha dEle e pela nossa fé. Mas em Deus habitando em nós, de fato, em nossas vidas, se manifestar a presença dEle. Porque muitas vezes Deus se torna em nós um habitante silencioso. Não tem gente que é assim? Às vezes tem gente que mora numa casa que você quase não a vê. Ela entra e sai. Você diz, fulano está aí?
fulano é tão quietinho, está lá no quarto, escutando música baixinho, quase ninguém o percebe, quase ninguém o vê, mas ele mora naquela casa. Ele mora naquela casa, mas ele é tão quietinho, ocupa aquele espaço. E muitas vezes é o que acontece em nós. Às vezes em nós há tantos quartos barulhentos, há tanto barulho, barulho de ansiedade, barulho de sofrimento, barulho de preocupação. Mas o Senhor que também está ali, quietinho, silencioso. E o grande desafio é esse, é em nós, de fato, nos tornarmos esse lugar transformado. E eu quero profetizar isso sobre mim e sobre você aqui nessa noite. Que você seja um lugar transformado. Que você seja um altar restaurado, reconstruído pelo Senhor a cada dia da sua vida. Que ainda que esse altar, porque às vezes o altar se quebra, né? Quantas vezes na história de Israel o altar foi desfeito e teve que ser refeito? Quantas vezes na história de Israel o templo, pelo menos 2 vezes, foi destruído e reconstruído? E agora ele está permanentemente, o templo físico, permanentemente destruído lá em Israel. Mas quantas vezes na nossa vida se dá o mesmo? É necessário que sejam reconstruídas as nossas esperanças, sejam reconstruídas, seja reconstruída a nossa força em Deus, a nossa capacidade de olhar para o futuro com esperança. Será que hoje, diante de tanta adversidade, você consegue olhar para o futuro com esperança? Mas Deus pode, quer e vai, eu creio, reconstruir isso em mim e você, mas não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Eu creio, como diz a palavra, que Deus não habita em edifícios feitos por mãos humanas. Ele habita naquilo que Ele mesmo construiu, Ele habita em nós. E que semelhanças são essas entre a reconstrução daqueles dias e a reconstrução dos dias de hoje, a nossa reconstrução? A primeira coisa são os obstáculos. Quantos obstáculos aquele grupo de pessoas, tanto esse grupo que teve a incumbência de reconstruir o templo, quanto o grupo que teve a incumbência de reconstruir a cidade, liderados por Esdras e Neemias, quantos obstáculos aqueles homens enfrentaram? Obstáculos internos e obstáculos internos. Por exemplo, tiveram que fazer o material chegar. Nós temos alguns irmãos aqui que trabalham com alvenaria. Como é difícil, né? Aquela hora em que você tem que transportar o material. Hoje nós temos caminhões, nós temos, até quando você vai virar um concreto, nós temos aqueles caminhões baú, né? Não sei se chama assim, bitoneiras, aquelas bitoneiras que viram o concreto, mas antigamente era na pá e na enxada mesmo, não era? E como era difícil ter que colocar toda aquela areia para dentro, toda aquela montanha de pedras para dentro. E naquele tempo em que as coisas eram mais arcaicas ainda, as toras de madeira de cedro que vinham lá do Líbano, pelo mar, que tinham que ser descarregadas no porto, que ficava a quilômetros de distância, e tinham que ser trazidas até Jerusalém e depois levadas até o alto do monte, porque o templo foi construído no alto de um monte. Todas as pedras pesadas que foram carregadas, toda a força que aqueles homens tiveram que ter, ou que tiveram que empregar para construir aquela obra. Por isso o Senhor disse, mas não é por força. Além disso, além de toda a força, de todos os obstáculos externos, ter que carregar material, ter que enfrentar as viagens, o tempo, o humor dos trabalhadores, eles também tinham que enfrentar outra coisa, os inimigos, os adversários, as pessoas que torciam contra aquela obra, aquelas pessoas que ocupavam a região e não queriam ver os judeus de volta, não queriam ver a cidade reconstruída, não queriam ver o templo reconstruído. Tem muita gente que não quer ver a sua vida reconstruída. Não é? A começar pelo nosso adversário. Ele não deseja ver a sua vida reconstruída. Ele não deseja ver o altar de Deus reconstruído no seu coração.
Ele não deseja ver a tua família reconstruída. Ele não deseja ver os teus filhos e a relação familiar reconstruída. Além dele, pessoas também sentem muitas vezes isso. Pessoas que, até sem compreender, estão sendo influenciadas pelo mal, porque não querem ver o teu sucesso, não querem ver a tua felicidade, não querem ver a tua alegria. Nossa luta não é contra a carne, nem é contra o sangue, mas é contra principados e potestades, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. E aqueles homens, eles precisaram muitas vezes pegarem armas para defender o direito legítimo de reconstruírem a cidade e o templo deles. Ou seja, houve a necessidade do emprego de resistência, do emprego da violência. Mas por isso o Senhor disse, não é por força e nem por violência. Construir aquela obra requereu força e violência. Força física para a obra e violência para lutar contra os opositores. E é essa exatamente a mensagem da promessa de Deus. Apesar deles terem precisado de força e de violência para tocar aquela obra, Deus disse para eles, olha, não é por força, nem é pela violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, o que isso significa? Que não adianta empregar força e violência? Não. O que Deus está dizendo, eu entendo, por maiores ou melhores que sejam os seus esforços, e nós precisamos nos esforçar sim, mas por maiores e melhores que sejam os nossos esforços, a nossa vitória não virá por eles. A nossa vitória virá pelo Espírito de Deus. Não é por força, nem é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. A oposição àquela obra era muito maior do que a capacidade dos judeus de resistirem a ela. A necessidade do emprego de força para reconstruir aquele templo era muito maior do que a capacidade física daqueles homens. Mas muitas vezes nós não nos damos conta disso. Porque, na verdade, é o Senhor que está carregando a obra por nós. E nós, muitas vezes, estamos achando que somos nós que estamos fazendo aquilo. Que somos nós que estamos conseguindo, com o emprego da nossa resistência, com o emprego da nossa força. Mas, na verdade, quem está sustentando a família, quem está sustentando o ministério, quem está sustentando o trabalho, quem está sustentando a esperança, quem está sustentando o futuro, quem está sustentando o sonho, é o Espírito Santo de Deus. E ele deve ser invocado, e ele deve ser honrado, e a obra dele deve ser reconhecida nas nossas vidas. Não é por força, nem é por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Será que na sua vida hoje, e eu faço essa pergunta para mim também, eu estou tentando resolver alguma coisa na força do meu braço? No meu poder de convencimento? Na minha capacidade de explicar corretamente? Você já passou por isso? Às vezes você conversa com uma pessoa, você se cerca de todos os argumentos legítimos, e você diz, não, a pessoa vai entender, porque do jeito que eu estou falando, não é possível que ela não entenda. E você explica, e você fala, e você coloca o teu ponto de vista de uma forma que você acredita que é a melhor forma que você poderia estar colocando, e a pessoa te escuta, e o resultado da conversa é nada. Nenhum. Zero. Já passou por isso? Como se você estivesse falando com uma parede, com uma porta, entrando aqui, saindo aqui. E aí você diz, não, talvez eu não tenha me explicado direito, né?
talvez eu tenha que argumentar melhor. Aí você vai pensar, você vai orar, você vai buscar melhores argumentos, você vai dizer, não, agora, aí você diz, olha, preciso conversar com você de novo, e aí você senta com a pessoa e aí você fala, e você diz, não, agora sim, porque agora eu vim com um discurso melhor. E mais uma vez, parece que você está falando com uma parede, com uma porta. Entra aqui e sai aqui. Nessa hora você tem que parar. E dizer, não. Não é por força, nem por violência. Não é por argumento, nem justificativas. Mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E aí, quando nós nos colocamos diante do Senhor, com essa esperança e com essa atitude, as coisas acontecem. É o que Deus está dizendo aqui para o povo. Não é que o povo não devesse se esforçar, não é que o povo não devesse vigiar, não é que o povo não devesse trabalhar, não é que você não deva conversar, não é que você não deva explicar, não é que você não deva argumentar, mas a gente precisa ser capaz de admitir para nós mesmos que a gente chegou no nosso limite. No limite da força do nosso braço. No limite da força do nosso argumento. Que agora a obra é do Senhor. Se Deus não convencer, não vai ser você que vai convencer. Porque essa é a obra do Espírito Santo. Ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nessa noite nós temos essa palavra do Senhor para nós. Eu não sei o que está acontecendo contigo. Eu não sei o quanto você tem se empenhado para resolver uma situação. Eu não sei o quanto você tem se empenhado para transformar uma situação. O quanto você tem se empenhado para reconstruir alguma coisa. Mas o Senhor diz para mim e para você nessa noite, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor, a começar por você. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Senhor, derrama sobre nós essa quietude nessa noite. Derrama sobre nossos corações, sobre nossos espíritos, sobre nossas almas, a tua quietude, para que a gente possa voltar para casa. Se você entrou aqui aflito, acho que essa é a palavra, né? Quando nós estamos com uma pendência, nós nos sentimos aflitos. Aflitos para resolver aquilo, não é? Aflitos para que as coisas voltem ao normal, ao que nós chamamos e julgamos como normal. Mas deixa o Senhor aquietar teu coração. Aquietar teu coração nessa noite, porque não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Deixa o Espírito Santo aquietar você nessa hora. E diga para ele, Senhor, na hora que meu coração se aquietar, congela meu coração, para ele permanecer assim. Para ele permanecer nesse estado de quietude. Para que ele permaneça assim, Senhor, nesse estado de quietude. Porque muitas vezes o Senhor aquieta o nosso coração, mas a gente volta lá, a gente volta naquele lugar, e o coração começa a se afligir de novo. É como a Belama diz, o passado, as coisas do passado te puxando. Mas, Senhor, em nome de Jesus, quando meu coração se aquietar, e eu sei que isso está acontecendo aqui agora, Senhor, que essa sensação permaneça em mim, Senhor. Permaneça em mim, Senhor. Permaneça em mim, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque os obstáculos virão sobre a reconstrução, mas não é por força e nem por violência que a obra se concluirá, mas pelo Espírito do Senhor. Porque entram as nossas projeções nessa história da reconstrução. No versículo 10 do capítulo 4 de Zacarias, a palavra diz:
Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Esse texto está fazendo uma referência direta ao que está sendo descrito lá em Esdras, no capítulo 3, 4, 5 e 6. Se você ler depois Esdras, você vai encontrar, a partir do capítulo 3, o que está sendo dito aqui também no versículo 10. Quando Zorobabel e o sumo sacerdote Josué conseguiram concluir essa obra de restauração, de reconstrução do templo, houve uma festa de inauguração para celebrar e para oferecer, santificar o templo ao Senhor. E durante aquela cerimônia, o grupo se dividiu, as pessoas que estavam naquela festa se dividiram. Eu vou ler que fica mais fácil para você entender. No versículo 10, a palavra de Deus faz uma alusão ao que iria acontecer no dia da inauguração do templo, quando houve uma mistura de emoções. Havia um grupo que estava assistindo a inauguração do templo, que era um grupo de pessoas mais velhas, pessoas que tinham conhecido o primeiro templo, o templo de Salomão, que era um templo muito maior em tamanho e maior em esplendor. Então, quando elas viram esse segundo templo construído agora, bem menor e bem menos esplêndido, elas choraram. Lembrando-se daquele primeiro templo. E é assim que acontece, não é, irmãos? Olha só, você dá uma festa. Aí no dia que você deu aquela festa do seu aniversário, você deu uma festa do seu aniversário, aí lotou a sua casa, sei lá, 100 pessoas na festa do seu aniversário. Aí você ficou feliz, foi uma benção. Né? A Deise até falou que ela gosta de reunir as pessoas. No casamento dela estava cheio ali, né? No lugar onde ela celebrou. Aí voltando para a gente, fizemos a nossa festa naquele ano, foi uma benção, bombou, mais de 100 pessoas. No ano seguinte você dá outra festa. Aí não bomba. Vão só umas 20 pessoas, mas a festa é boa. Inevitavelmente a gente faz uma comparação, não faz? A gente diz, ano passado tinha mais gente. Eu estou usando um exemplo da festa, mas poderia ser qualquer exemplo, não é assim? A gente inevitavelmente faz comparações. Você faz uma comida hoje, a comida sai uma delícia. Você repete essa comida daqui a 3 meses, ela não sai tão boa. Está vindo o Natal aí, é um bom exemplo. Você faz aquela comida de Natal maravilhosa. Aí no ano seguinte você faz a mesma comida, só que aí ela não sai tão gostosa. Sempre tem aquela tia, aquele primo para dizer, a maionese do ano passado estava melhor. Não tem isso? Sempre tem aquele primo para falar, a rabanada esse ano está meio murcha. Inevitavelmente as pessoas fazem comparações. Então aquele pessoal mais velho que tinha visto o primeiro templo, hoje, olhando o segundo templo, que era menor e menos esplêndido, não havia tanta riqueza e luxo, eles choraram. Em contrapartida, havia um grupo de jovens que não conheceram o primeiro templo. Eles não eram nascidos. Eles nasceram depois do cativeiro, ou eram muito pequenininhos quando foram para o cativeiro. Então, eles não tinham referência nenhuma. E aí, quando eles olham o templo novo, como eles não têm referência nenhuma, eles se alegram, porque finalmente eles agora têm um templo para adorar ao Senhor. A mesma coisa acontece com a gente. É a história do copo, pela metade com água. Você vê meio cheio ou você vê meio vazio? Alguns dizem, depende das pessoas. É verdade, eu acrescentaria. E depende do dia das pessoas também. Há dias que, por mais otimista que você seja, você vai ver o copo meio vazio. E há dias que, por mais difícil que as coisas estejam, você vai ver o copo meio cheio. É sempre uma projeção, uma maneira de enxergar as coisas. De enxergar as coisas. E essa maneira de enxergar as coisas é fundamental. Ela tem a ver com as nossas expectativas. Ela tem a ver com a carga emocional que nós lançamos diante das situações. Qual é a carga emocional que você tem lançado diante desse momento
por exemplo, que a sua família está atravessando. Como é que você está enxergando hoje o processo de reconstrução da tua família? O processo de reconstrução dos seus sonhos? Qual é a carga emocional que você está lançando? E eu creio que algumas vezes, irmãos, Deus precisa sacudir a gente para que a gente acorde e se dê conta da oportunidade que Ele está colocando diante de nós. Às vezes, quando uma pessoa está histérica, gritando, num acesso histérico, a gente vê isso nos filmes, né? Na televisão, alguém dá um tapa na cara da pessoa, né? Pá! Aí a pessoa se assusta e para. Às vezes é necessário. A pessoa está num ato histérico e você tem que fazer alguma coisa para tirar ela dali. A criança, a mesma coisa. Às vezes a criança está num ato histérico, num momento histérico, gritando, esperneando, você não é. Cada um vai fazer aquilo que é convencido a fazer, mas enfim, você faz alguma coisa para tentar tirar a criança daquele processo. Às vezes, uma pessoa, enfim, um animal também. Às vezes, nós temos 3 cadelas aqui na igreja. Às vezes, quando passa um cachorro na rua, quando passa uma pessoa diferente, enfim, aí é uma questão do animal, elas saem correndo naquela histeria, e ficam. Aí você tem que dar um grito. Vitória! Aí eu dou aquele grito, Vitória! O Edson, né? O Edson dá um assovio. O Edson dá um assovio. A gente faz alguma coisa. E aí você vê que naquele momento que você faz isso, o cachorro para. A criança para. A mulher histérica para. E nós? Será que às vezes Deus, quem sabe agora com essa mensagem, Deus não esteja nos sacudindo um pouco? E dizendo para nós assim, olha só, veja a outra metade do copo cheia de água. Veja tudo que você tem. Talvez não seja tudo que você gostaria de ter nesse momento, mas já é muita coisa, não é? Veja tudo que você tem. Veja tudo que você é. Veja tudo que Ele fez. Veja todas as portas que Ele abriu. Veja o lugar onde Ele te colocou. Veja a condição em que você se encontra hoje. Veja. Veja a metade do copo cheia de água. E como também foi dito aqui no louvor, não entre na sofrência e fique se lamentando pela outra metade do copo vazia. Finalmente, no versículo 8 do capítulo 4 diz assim: então o Senhor me falou, as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo, suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos exércitos me enviou a vocês. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Está dando a garantia da obra. Hoje em dia, quando uma obra é lançada no mercado, algumas construtoras, elas lançam um selo de garantia, né? Às vezes é um banco que faz uma garantia. Enfim, alguém dá a garantia pelo término daquela obra. Porque muitas vezes uma obra começa e não se conclui. Ali mesmo na Paturi, há um prédio há mais de 20 anos com uma obra parada. As pessoas compraram aquele imóvel. Eu soube até que há pessoas que já até morreram, adquiriram o apartamento na planta. A obra foi embargada porque tentaram fazer um andar a mais do que o permitido pela APA, né, que é a APA, não sei o que significa, mas eu sei que representa o quanto de altura os prédios numa determinada região podem ter. Então, naquela região só pode ter prédios de 5 andares ou de 8 andares. E naquela época em que o prédio começou a ser construído, parece que só podia 6 andares, 5 ou 6. E eles fizeram um andar a mais. E aí o governo embargou a obra. E esse mais de 20 anos, acho que tem até mais do que isso. E há pessoas até que já morreram.
Porque a obra parou, o processo está na justiça até hoje. Então é uma frustração, né? Você gastar todo o dinheirinho que você tinha ali. Talvez as pessoas, o único dinheiro que tinham guardado, investiram no imóvel e não tiveram a garantia da entrega do imóvel delas. Mas o que Deus está dizendo aqui é exatamente o contrário. Não é planta que o João garante. Lembram desse ditado? Plante que o João garante. Não, aqui é o Senhor dizendo, Ele garante a conclusão da obra. O que Deus começa, Deus termina. A Bíblia é um livro fechado. Não é? O último livro da Bíblia é o livro do encerramento das coisas. Se você quiser saber como vai terminar tudo, só você ler o Apocalipse. Já está escrito. Já está escrito desde o Éden, desde muito antes da criação do homem. Nem sempre o homem pode garantir a conclusão de uma obra, porque o reino humano é regido pela possibilidade. A gente gosta muito de dizer até amanhã, mas é até amanhã se Deus quiser. Se Deus quiser. Mas nós gostamos de ter essa ilusão, né? De que nós vamos terminar tudo, de que nós vamos fazer tudo que a gente prometeu. Mas o nosso reino é o reino das possibilidades. Talvez, se Deus abençoar, se Ele quiser, quem sabe? Mas o reino de Deus, não. O reino de Deus é regido pelas certezas. A obra será concluída e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. É o que diz Ageu, que é contemporâneo de Zacarias, que profetizou na mesma época e que está falando do mesmo tema. Deus garante a conclusão da obra, porque a obra de Deus é do Espírito dele. E ele disse, meu Espírito está entre vocês, não tenham medo. Ele falou isso para o povo, quando eles se dispuseram a voltar e reconstruir a casa dele. Inclusive, ele vai dizer lá em Ageu, porque ele também precisou sacudir as pessoas para que a casa dele fosse construída. Ele disse, é certo que vocês vivam em casas de cedro, de fino acabamento, enquanto a minha casa está em ruínas? E aí a Bíblia diz que Zorobabel e Josué se despertaram e disseram, não, vamos reconstruir o templo do Senhor. Onde está o Espírito de Deus hoje? Será que é certo ainda? Será que nós fazemos isso ainda? Nos preocupamos em viver em casas de fino acabamento, enquanto a casa do Senhor está em ruínas. Mas não é essa aqui a casa do Senhor. A casa do Senhor é essa aqui, ó. É o meu interior. Muitas vezes nos preocupamos com a aparência do nosso corpo, com o status da nossa identidade, com o que temos, enquanto a casa do Senhor está em ruínas. A relação com Ele, o tempo gasto com Ele, para buscá-lo, para alcançá-lo, para compreendê-lo, para conhecê-lo, para ser um instrumento dele. Essa é a obra da casa dele em nós. O exercício dos nossos ministérios, das nossas chamadas. Fazer a vontade dele, não a nossa. E saber realmente qual é a vontade de Deus, porque esse é um tema dificílimo para nós. A vontade de Deus se confunde com a nossa muitas vezes. Para nós, não para Deus, mas para nós.
mas saber a vontade de Deus para as nossas vidas. Como está a casa do Senhor no seu coração? Como está a casa do Senhor no meu coração? Eu posso ver como está a sua casa. Graças a Deus, nós estamos vestindo casas de fino acabamento. Somos pessoas saudáveis, somos pessoas que têm emprego, que têm trabalho, que têm família, que sonham, que projetam, que têm amigos. A nossa casa eu estou vendo, mas a casa de Deus eu não consigo ver dentro de você, nem você consegue ver dentro de mim. Como está a casa de Deus dentro de você? Essa é a palavra do Senhor para nós aqui nessa noite. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não é pelo nosso convencimento, não é pela nossa capacidade de persuasão que as coisas acontecem, mas é pelo Espírito de Deus. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Mas, finalmente, esforcem-se por construir a casa de Deus dentro de vocês. O Natal está chegando. Quando nós vamos comemorar o nascimento do nosso Senhor, o nascimento de Jesus Cristo. É tempo de refletirmos sobre isso. Refletirmos sobre o lugar onde Deus habita. Refletirmos sobre como temos sido esse espaço para Deus. A começar por mim mesma.